Alô, meus papoluchos de plantão, Papo de Segunda começando. Para mim é uma honra assumir o comando desse programa ao lado dos meus papoluchos tão lindos, Francisco Bosco e Condizila. E hoje a gente aqui tem duas convidadas de peso, sim. Uma sócia torcedora do Papo de Segunda, a capitã da minha vida, Fernanda Paz Leme. Bem-vinda, Fernanda. Obrigada. E também a comentarista oficial da Copa do Mundo de Futebol Feminino, que começa esse mês, dia 20 de julho, que será exibida pela Globo e pelo Sport TV. A Aline Calandrini, seja muito bem-vinda ao Papo de Segunda. Feliz demais. Aline, me diz uma coisa, você, comentarista de futebol, relativamente é uma função nova, uma mulher sendo comentarista de futebol, ocupando espaço dentro do futebol. Você acha que... muita gente fala, né, que está melhorando, você acha que está melhorando mesmo? A gente está evoluindo mesmo? Ainda falta muito para a gente chegar num lugar legal? Tá melhorando e a Ana Thaís fala muito sobre ser um momento de transição. Quando eu comecei na função de comentarista, eu joguei até 2018, final de 2018, e iniciei em outra emissora sendo comentarista. Eu não tinha referência de mulheres, né? Eu assistia os homens comentando, então não tinha referência. No outro ano, a Ana Thaís começou a aparecer na Copa do Mundo, eu também fiz a Copa do Mundo. Mas mulher comentando, né? A mesma coisa quando a mulher está arbitrando, né? Mulher narrando, era uma coisa que tinha a Luciana Mariano na ESPN, mas poucas mulheres, de fato. E hoje a gente vê um bonde crescendo cada vez mais. Mesmo assim, ainda faltam mais mulheres negras, por exemplo, né, comentando, narrando, trabalhando na área, na função, mas já é um momento que veio para ficar e eu acho que isso vai crescer mais ainda, cada vez mais. Assim como no futebol feminino, como no funk, as pioneiras abriram espaço, né, para essa geração estar no melhor momento da modalidade, onde a Cici fez um caminho gigante, a Marta fez um caminho gigante, entre outras mulheres, e hoje essa geração atual não passa o perrengue que nós passamos lá atrás, o mesmo acontece hoje com essas mulheres que estão na frente da TV, que estão comunicando, falando. Então, a gente está ali, assim como todos nós, para inspirar outras mulheres. Claro. Né? Então, eu acho que não é balela, eu acho que isso vai aumentar cada vez mais, é um momento de transição, para melhor, sem dúvida alguma. Então, a gente vê que isso vem crescendo cada vez mais, apesar de todas as dificuldades que a gente tem que provar várias vezes. A nossa opinião é vista de um jeito só por ser mulher. Se o cara faz o mesmo comentário, já é vista de outra forma. Existe tudo isso. A facilidade de xingar. É absurdo. Né? De falar, quem é você para dar tal opinião? Outro dia eu estava vendo uma imagem de uma árbitra tomando uma cabeçada do jogador. Sim. Ficou famosa, né? E aí, logo em seguida, alguém dizendo, se fosse homem, será que daria? É incrível, né? É introjetado mesmo, culturalmente. Fernanda Paz Leme, filha de... Olá! Álvaro José, gênio, enciclopédia do esporte. Trabalhou com a Aline, inclusive. Como é que seu pai construiu essa relação sua com o futebol? E, assim, futebol na sua casa teve ainda esse preconceito de ser coisa de menino? Eu não digo só futebol, né? Eu acho que o esporte fez parte da minha vida. Pra quem não sabe, foi jogadora de vôlei. Justamente por conta do meu pai. Acho que a profissão do pai, ela traz essa curiosidade, né, nos filhos. É natural isso acontecer. Mas também não define o futuro, né, do que aquele filho vai ser quando crescer. Então, e o esporte, ele não veio só com meu pai, ele também veio antes com o meu avô, Álvaro Paz Leme, jornalista também, que foi muito importante, e com a minha avó, Ruth, que foi jogadora de basquete do Pinheiros, do Palmeiras e da Seleção Brasileira de 50. Nossa, legal. Então, eu não sabia disso não, Fernanda. Pois é, tá vendo? Eu tô sempre te surpreendendo. Uma caixinha de surpresas. E então, pra mim, não tinha essa jamais de ser algo de menina ou menino. Imagina, minha avó foi atleta. Então, meu pai me incentivou a praticar esporte. Eu cresci fazendo escolinha de esportes do clube, eu tive esse privilégio de ter o contato com todos os esportes. E eu também fui criada com primos mais velhos. Então, aquela coisa, né, de você ficar na rua, brincar. E as brincadeiras, claro, eram eles que escolhiam. Então, eu brincava de futebol, eu jogava hóquei,
brincava de taco. Então, esportes que tinham muito contato. E os meus primos nunca trouxeram para mim, assim, que isso era coisa de menino ou menina, nem meu pai. Mas os amiguinhos traziam. Sempre. Então, essa história aí de ser a primeira a ser escolhida e tal, eu não era, e eu era boa, porque eu era esforçada, eu me aperfeiçoava. O fato de eu ser desafiada fazia com que eu quisesse me aperfeiçoar, para calar a boca desses meninos. E a minha personalidade conta também. Desde pequena eu era afrontosa, eu não aceitava ser o café com leite, Pois que era como as competitiva. meninas, que era como Eram as meninas vistas, eram né? vistas, né? Você ser o café com leite, a última a ser escolhida. E muitas meninas não têm essa personalidade, né? Não é só sobre isso. Não é. Então tá aí a importância também da gente Do incentivo. naturalizar, incentivar, ter essa inclusão desde essas brincadeiras de criança que não tem para menino ou menina, até no profissional, né? Quando você tá, sei lá, num ambiente com homens, numa reunião, onde às vezes a sua opinião não conta. Acho que tudo isso, assim, a gente tem que, de uma certa forma, naturalizar e normalizar ainda mais, desde sempre, para nem todo mundo tem uma personalidade que vai realmente ser combativa. Agora, olha só. Olha que curiosidade que incomoda. Lá nos anos 20 e 30, futebol feminino já foi coisa de circo, Fernanda Paz Leme. Olha aqui, ó. Mostra aí, ó. Circo Irmãos... Não entendi isso, tá meio coisa... Queirolos. Ali, ó. Futebol feminino, Curitiba versus Atlético Paranaense. Tipo uma palhaçada, né? Tipo uma palhaçada. E tem outra, ó. Em 1941, o Ministério da Educação baixou um decreto-lei 3199, artigo 54, que dizia que mulheres não deveriam praticar esportes que não fossem adequados à sua natureza. Tem que aguentar ali, ó. Impedido pela polícia, futebol feminino. Quer dizer, É de impressionante, lá pra né? cá, umas pedras foram quebradas. Conde, no meio do funk, as mulheres já começam a não aceitar esse lugar de coadjuvante que elas eram colocadas, já começam a mudar essa cena, progredir? Ah, sem dúvida, cara. E tomando muito o protagonismo, decidindo o jeito que vai se vestir, como vai investir o recurso na carreira do talento, né? Não apenas o discurso ali nas canções, mas principalmente essa estrutura, esse agenciamento. Mas eu queria lembrar o nome de algumas mulheres aí que foram fundamentais para que hoje essas outras mulheres talentosas pudessem expor aí a sua verdade, a sua arte. A gente tem aí a MC Cacau, a gente tem Tati Quebra-Barraco, quem mais? Icônica. Pérola, tem uma porrada de mulher, a mãe loira do funk, para que pudessem ter outros talentos femininos, né? Mas tem uma mulher que revolucionou, ajudou a construir essa indústria, né? Que é uma mulher que é compositora de uma canção. E aí, Bela, não precisa brigar comigo porque essa canção já está em domínio público, que é O Abre Alas que eu quero passar, que é a Chiquinha Gonzaga. A Chiquinha Gonzaga, ela, primeiro, antigamente as mulheres também não podiam registrar as suas próprias músicas. Olha que curioso. Em 1917, a Chiquinha Gonzaga conseguiu puxar o bonde aí das autoras e dos autores também para registrar as suas próprias canções e criou uma sociedade brasileira de autores e não atores, autores de teatro. E aí de lá para cá a gente pôde começar a registrar as nossas músicas. Então, não apenas para as mulheres, mas para os homens também, isso tudo foi iniciativa de uma mulher, lá atrás, em 1917. Então, olhando para o que a FIFA, para o que a CBF tem feito no futebol feminino, eu vejo muito também alguns programas de aceleração na indústria da música. Então, a gente tem selos como Revolution, a gente tem programas de plataformas de streaming como o programa Equal, que é exatamente para equilibrar esses talentos, tanto... a maioria dos talentos que mais performam na música hoje são homens, né? Então, tem programas de aceleração
como esse que eu citei, do Equal, que é para realmente dar mais recurso não apenas para a produção, recurso de mídia também, porque a exposição é muito importante para que seja reconhecido o trabalho, né? E aí, através desse trabalho aí da Chiquinha Gonzaga lá atrás, hoje a gente começa a colher alguns frutos disso, que ainda são muito poucos, né? Dentro do ECAD, apenas 7% mais ou menos de todo o arrecadamento é feito por talentos mulheres. Ah, é? Nossa. Gente, é 7%, muito pouco. é muito Sério mesmo? 7%, sério. Mas olha que curioso, de 2020 para 2021, dobrou o número de mulheres no top 100. Dobrou de 2 mulheres para 4 mulheres. Então, esses programas de aceleração são muito importantes para que a gente consiga ter um mercado mais equilibrado, porque a gente sabe o talento que a mulherada tem aí, né? E eu estava dando uma pesquisada, o Brasil tem cerca de 5 milhões de mulheres a mais do que os homens. Francisco Bosco, o decreto que proibia as mulheres de jogar futebol tinha um tomzinho para proteger elas, para preservar elas. Com que olhos que a gente tem que olhar quando alguém está fazendo alguma coisa que, na verdade, está não deixando você fazer uma coisa para te proteger? Então, para o seu próprio bem. Para o seu próprio bem. Essa expressão para o seu bem, para o seu próprio bem, acho que rivaliza em canalice com todo respeito, né? Até com criança, eu me recuso a usar para o seu bem. É até aceitável com criança, porque criança ainda não tem um senso, assim, a capacidade de adiar o prazer, né? Então, se você deixar a criança muito pequena, ela vai comer chocolate o dia inteiro, por exemplo. Porque ela, né? Então, nessas condições, você até poderia dizer a ela para o seu próprio bem. O ideal é que você faça isso explicando, meu amor, você não pode comer tanto açúcar faz mal para você, né? Mas vá lá, com crianças é aceitável. Agora, fora desse contexto, entre 2 adultos, para o seu próprio bem, é uma canalice no nível absurdo, né? No texto de uma lei, então, dificilmente eu posso pensar uma coisa pior, né? E é isso, tudo isso são formas de controle... Canalhas. O que é canalha? Porque eu adorei a palavra que a Fernanda usou, assim, afrontosa, eu achei uma decisão, um vocabulário assim muito precisa, né? Porque as estratégias de controle, elas podem ser muito ardilosas. A quantidade de controle disfarçado de outra coisa, né? Então, existe muitas vezes um controle pelo narcisismo. Por exemplo, você elogia alguém por qualidades que interessam ao seu desejo. Então, isso você está falando do patriarcado, agora um sistema de dominação masculina sobre as mulheres incluiu muito esse tipo de coisa. Elogiar a mulher prendada, a mulher feminina, no sentido do feminino associado a virtudes que são domésticas, a mulher delicada, a mulher mãe. E nesse caso aí do pro seu bem, eu acho que é uma estratégia de controle pela condescendência. É como se fosse um cuidado, né? Estou pensando em você para o seu bem, mas na verdade é mais uma das inúmeras formas de controle que nas últimas décadas, felizmente, um feminismo afrontoso tem conseguido identificar e desconstruir, né? Assim, para terminar, assim, eu diria que dentre todas as ondas do feminismo, desde o final do século XIX, começo do século XX, terão sido 4, né? Eu acho que o que essa última tem de mais especial é essa capacidade de identificar microformas de controle e de governo e ir mostrando tudo, desconstruindo tudo.